Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Câmara Municipal de Ipatinga. Estou aqui hoje com dois homens de alto valor, o procurador da casa Luiz Antônio e Sérgio Neiva, auditor da CGU. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pela oportunidade e pela receptividade e hospitalidade. Desde o primeiro passo que eu dei aqui no solo ipatinguense, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Obrigado. Isso é muito bacana, né? Porque eu sou ipatinguense, gosto demais da minha cidade. E aí quando a gente vê uma pessoa, né, que mora lá em Brasília, se sentir bem aqui, acolhido aqui, para mim é um motivo de orgulho também ter um profissional da sua bagagem aqui trazendo conhecimento para a gente. Gostaria de parabenizar, né, o professor aqui também, Sérgio, pelo curso, né, que está sendo ministrado aqui. Hoje nós estamos no último dia de curso. Foi bem intenso, né? Várias oportunidades de a gente poder ver, né, em casos concretos como funciona, né, a inteligência artificial. Eu que já venho estudando aí, né, essa nova tecnologia que está sendo inserida no meio público, e cada vez mais a gente vê que tem como explorar de melhor forma e de maneira técnica, né, para nos auxiliar. Não que eu ache que ela vá nos substituir, mas nos auxiliar, né, e que veio para ficar, igual o senhor mesmo falou. Agradecer também a oportunidade ao superintendente aqui da casa, Edson, meu parceiro, né, por mais um podcast aqui e a gente poder explanar um pouco do nosso trabalho aqui dentro, explanar um pouco para, né, o município e para os cidadãos aqui de Ipatinga o que a gente está fazendo, né, nesse mandato do presidente também, lei do trânsito, e nossas inovações que vão sendo galgadas, né, ao longo desse procedimento. Exatamente. Vamos agora entrar numa máquina e voltar no tempo. Eu acredito muito que Hollywood, ela sempre faz um pré-anúncio das coisas que vão acontecer no futuro. A gente lembra lá atrás do filme Guerra nas Estrelas, que a gente via aquelas TV de plasma gigante, né? A gente via nos filmes, né, a pessoa acessando a residência dele através da digital. E hoje isso está no meio de nós. A gente vai voltar também a mais ou menos 25 anos atrás, quando a gente começou a comunicar através do ICQ, né? Depois nós tivemos lá o Orkut, o Windows Messenger, né? E hoje a gente tem aí uma variedade de rede social, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, assim, o YouTube, né? Que são as plataformas hoje mais usadas. E aí o que eu quero dizer com isso? Lá de trás eu já acredito que nós já estávamos sendo observados. Por que eu digo isso? Porque todas essas plataformas, através do comentário da gente, através da imagem, elas estavam lá visualizando o que a gente mais gosta, né? Se a gente posta, por exemplo, uma foto de família, certamente daqui a pouco a plataforma vai te oferecer lá algum produto lá, né? Uma viagem. E aí já aconteceu também de eu estar pensando num produto e daqui a pouco a rede social lá me oferecendo um produto, aquele produto que eu queria. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também não pode esquecer, assim como o professor Neiva nos disse, desde 50, aquela linha do tempo que ele construiu, que são processos que vêm sendo feitos para que a gente chegue no nível que a gente está hoje. Mas para que isso acontecesse, tinha que acontecer a globalização. Nós somos o Brasil, nós somos um país subdesenvolvido, né? Um país de terceira economia, e a globalização ela foi importante por quê? Porque ela fez com que a gente alcançasse todas essas transformações a nível mundial. Hoje a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas a gente tem que entender que tanto a Europa quanto os Estados Unidos já tem acesso há muito tempo a essas plataformas. E graças à globalização, né, que tem muitas coisas boas, como ruins também, o mundo se abriu e hoje essas plataformas que eu acabei de citar aqui, principalmente o WhatsApp, né, são muito usadas, né, no mundo. O YouTube, né, que é o canal mais assistido no mundo, porque você também pode assistir o conteúdo sem o áudio, só assistir
vendo a legenda. Por isso que é uma plataforma. Hoje até o Instagram também está gerando legenda. Então as coisas estão acontecendo tudo muito rápido, né? E aí eu queria saber de você, Neiva, como que você teve um interesse assim para entrar e dar treinamento e falar com tanta propriedade sobre inteligência artificial? Bom, Edson, primeiro ponto que é interessante a gente compartilhar com a audiência nobre, a audiência que está nos acompanhando ou acompanhará a gravação no futuro, é que eu sou um mero aprendiz, tá? Junto com vocês aqui, com o Edson, com o Luiz, sobre tecnologia, tá? Então, quem sou eu para dizer ou afirmar que sou uma referência para abordar alguma área do conhecimento? Vamos dizer que eu tenho uma bagagem que eu consigo transmitir e compartilhar com os alunos. A inteligência artificial, ela entrou na minha atividade profissional em 2017, quando eu chefiava o setor de transferências voluntárias, a auditoria de transferências voluntárias para entes subnacionais. A União, mediante convênios, voluntariamente, repassa anualmente cerca de 12 a 15 bilhões de reais para estados e municípios, para promover projetos e atividades de finalidade comum. Um convênio é um contrato, é uma parceria. Correto. Certo? Uma parceria, a União, ela seria muito arrogante a tentar fazer uma execução de políticas públicas em que ela não tem a percussiência e a sensibilidade do cidadão que mora numa rua, num bairro, numa prefeitura. Ora, nós cidadãos, nós não moramos na União, nós moramos na cidade. Então, é uma política pública de importância elevadíssima. E essa importância, ela estava sendo, de certa forma, deixada de lado, haja visto passivo muito grande, pendente de análise de prestação de contas desses convênios. Em 2017, esse passivo de prestação de contas era de quase 60 mil convênios pendentes de análise de prestação de contas, somando um passivo de volume de quase de 20 bilhões de reais. E a atividade de auditoria, ao invés de fazer mais do mesmo, se entendeu como parte do problema. Muitas exigências impostas para apresentar as prestações de contas eram colocadas pelos órgãos de controle. Ora, nós também somos parte do problema. Como nós podemos oferecer uma solução para equacionar esse gargalo? Diante desse aspecto, qual foi a grande sacada da Controladoria Geral da equipe da qual eu fazia parte, eu liderava? Vamos utilizar o histórico de prestações de contas já analisadas. Havia um bom histórico, mais de 10 anos de experiência de histórico, de análises conclusivas a respeito da prestação de contas, rejeitadas, aprovadas, para servir de insumo para prever e estimar as prestações de contas que estavam pendentes. E promover o quê? Racionalização burocrática. Uma análise de prestação de contas na União, no Ministério do Esporte, da Agricultura, da Cultura, depender da pertinência temática, era muito custosa, onerosa. Demandava gente e muito tempo. A média, quando a gente diagnosticou esse problema, de uma análise de prestação de contas, só a análise, era de 2 anos. Enquanto a própria execução do convênio, muitas vezes durava 1 ano, 1 ano e meio, e ficava lá parado o processo em 2 anos. O que foi feito?
um processo, Edson, de aprendizado de máquina. A base de dados dessas prestações de contas concluídas, que somavam, atingiam mais de 200 mil, serviram de insumo de processamento de um algoritmo de aprendizado de máquina para que ele pudesse aprender com o histórico a estimar o resultado daquela prestação de contas, positivo ou negativo, aprova ou rejeito. Com isso, é que eu fui introduzido, tive a experiência, esse aprendizado, em inteligência artificial. E te falo, tá? Não foi uma experiência exitosa em primeiro momento. Tivemos muitos problemas, acertos, erros e necessidade de aperfeiçoamento ao longo desse caminho. Então vamos alinhar aqui. Então houve uma demanda, Sim. Né? E foi montada uma equipe que estava sobre a sua liderança para resolver essa demanda. Aí você entrou na inteligência artificial. Exatamente. Aí você falou que você acabou de falar que no início agora teve, né, um pouco assim de dificuldade de absorver as coisas. Exatamente. Edson, qual foi a grande dificuldade? Em 2017, 8 anos atrás, a tecnologia ainda era incipiente nos processos de trabalho da administração pública da forma que a gente conhece hoje, sabe, Luiz e Edson? 8 anos atrás, a gente ainda estava tendo no âmbito da esfera federal a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, o Processo Eletrônico. A pandemia ainda não tinha acontecido, então trabalho remoto, teletrabalho, né, home office, estava tudo... Home office era uma aversão. Então, numa repartição pública, num ambiente de trabalho, se alguém propusesse, preciso fazer um home office, ele já era tarjado com uma pessoa assim, improdutiva, que queria se desfazer do trabalho, sabe, Luiz? Por causa da questão da cultura também. Exatamente. Né? Nós temos uma cultura, né? É do presencial ali, e aí quando fala que vai fazer home office, né? As pessoas imaginam uma série de outras coisas, né? Isso. Imagina que a pessoa vai fazer tudo, menos trabalhar. Home office, eu vou almoçar, vou pro parque, vou alguma coisa, e acha que estou lá me divertindo, ver filme. Então, tinha essa versão. Então, imagine, Edson, você propor para um Ministério da Agricultura que a análise de prestações de contas feitas por um servidor dedicado a isso, às vezes a gente tinha uma equipe, 30 pessoas dentro do Ministério, dedicada só para analisar a prestação de contas, celebrar convênio, que a atividade, aquela pessoa ia deixar de fazer aquela atividade porque ela seria substituída por uma máquina que conseguisse prever o resultado daquela prestação de contas. Nossa, uma quebra de paradigma aí. Exato. Nossa, e olha para você ver, é uma solução encontrada na tecnologia, mas que também reduzia a mão de obra, reduzia recursos humanos. Exatamente. Então, aí é um impacto muito grande, né? Há quanto tempo que aconteceu isso? Em 2017, a solução foi lançada. Em 2018, a regulamentação do uso dessa ferramenta para analisar prestações de contas foi editada pelo governo federal. E a repercussão imediata disso. Imagine-se, Edson, você trabalhando num setor que analisa prestação de contas. Seu trabalho é esse, a natureza do seu trabalho. Durante anos, você estava acostumado a pegar aquele papel e fazer análise de prestações de contas. E, do dia para a noite, surge uma solução em que você não precisa mais fazer isso. Então, o arquétipo tradicional da burocracia, em que você precisa pegar o papel, acessar o sistema, analisar a prestação de contas, diligenciar o conveniente, o município que gastou aquele dinheiro, pedir a comprovação de gasto, aquilo acabou. Requerer documentação específica. Aquilo acabou. Então, aquela pessoa sente-se ameaçada. Ora, eu obsoleta, vou perder meu né? emprego, o que eu vou fazer, qual é a minha destinação a partir de amanhã? Então, essa foi uma agenda que não era transparente, ela foi percebida ao longo do processo quando a gente apresentou, mas revestida
de objeções contra o uso dessa tecnologia. Até que ponto? Ora, peraí, o CGU, vocês estão estimando qual é a probabilidade de um convênio ser rejeitado ou aprovado? Como é que isso funciona? Cadê o algoritmo? Eu, por exemplo, presenciei algumas reuniões em que a gente foi apresentar a forma, a nova metodologia de trabalho, em que a gente foi questionado se a gente não ia estar fazendo era uma pegadinha. Era um caldeirão de bruxaria feito da CGU de relato. Peraí, isso é o caldeirão de bruxaria? Vocês estão fazendo isso aí para me pegar depois, né? Que aí eu vou aprovar a prestação de conta sem olhar papel e depois vocês vêm e me pegam. É isso, né? Então, era somebody love ali, né? Era um somebody love. Era motivo de piada. Certo, essa questão. Então, e por quê? Era uma aversão à mudança abrupta, uma disrupção na mudança de comportamento, sabe, Luiz? Então, é uma nova forma de nós lidarmos com um processo em que a gente estava acostumado há muito tempo, que modifica radicalmente a maneira como nós entendemos e nos relacionamos com o serviço público. Esse foi o ponto, assim... Uma história muito bacana, de herói, né? Porque quebrar paradigmas, né? Eu estudei, né, uma pós-graduação de gerenciamento de projetos. Sim. E lá tem uma disciplina que chama mudança nas organizações. Todas as mudanças, elas geram impactos. Certo. Às vezes impacto financeiro, impacto emocional, né? E infelizmente nós que trabalhamos no meio público não somos bem vistos, né? É igual você disse aí do trabalho home office, né? E aí as pessoas também não têm tem só a vontade de julgar, mas não imagina também que enquanto a pessoa está lá trabalhando plugado na máquina conectado, a máquina está lá marcando a presença dele lá, desenvolvendo as atividades, né? Os algoritmos estão trabalhando, né? Então, esse meio nosso, infelizmente, é um meio cheio de preconceitos. Para mim, isso é um herói, tá? Porque, para mim, é uma revolução, né? Porque, né, Luiz? Às vezes essas revoluções, né, acontecem nas adversidades, né? Eu brinco muito isso. Até conversei com o professor ontem, no segundo dia de curso, que enquanto eu estava lá na Controladoria Interna, né, do Controladoria Geral do município, nós desenvolvemos também na pandemia, tinha essa versão também, assim como acho que na maioria do serviço público, né, de não ir para o home office. Tinha alguns procuradores, né, do município que estavam em home office, mas na pandemia teve a necessidade realmente de fazer o revezamento por conta, né, do índice, né, de infecção. No caso, aqui em Ipatinga teve um surto mesmo, assim como na maioria dos locais, mas aqui estavam os leitos todos ocupados, tiveram que colocar leitos provisórios, fazendo uma construção do hospital de apoio. Então, assim, foi bem crítico, né, Edson, aquele período que nós passamos aqui em Ipatinga. E dentro disso, tivemos a prestação de serviço da mesma forma, ou talvez até melhor, porque você estava focado ali, né, na sua casa, 100% na produtividade. E nesse longo período que a gente enfrentou, surgiu a questão que eu falei com o senhor dos dois planos de controle interno, que foi o PAF, que é o Plano Anual de Fiscalização, lá na prefeitura, enquanto eu ainda estava lá, que aí foi monitorado pelo departamento no qual eu era diretor, que era de Transparência e Controle, e o PAINT, que já existia, mas teve um aprimoramento nele, que era o Plano Anual de Auditoria Interna. E aí eles aprimoraram mais ainda o PAINT, que tinha um outro diretor de auditoria, e com isso aí nós concorremos até o prêmio de boas práticas da MM. Ficamos em terceiro lugar lá em BH, com a modernização do controle interno. Então, assim, eu acho que a diversidade vem para isso, né? Atrelado também à tecnologia. Nós fizemos planilhas, fizemos controles para poder monitorar isso. Até então não usamos a inteligência artificial, porque ainda era muito pouco falado também. E eu confesso que eu tive acesso mesmo primeiro acesso, assim, digamos, acesso de prática, foi uma pós-graduação que eu finalizei ano passado, que tinha um módulo específico para o uso, né, da IA, da inteligência artificial, em pareceres jurídicos.
no qual 2 professores ministraram, né, 2 procuradores, e eles explicaram como você, né, digamos assim, monta, né, a estrutura, porque não adianta também, né, professor, ontem eu brinquei até com o presidente quando eu saí do curso, que não é a salvação, a IA veio para nos ajudar, mas não é a salvação, que se você tiver, é como se tivesse um piloto, dar uma Ferrari para uma pessoa que não é piloto. Sim. Ela nunca vai saber pilotar. Isso. Ela pode conduzir ali, mas vai bater uma hora ou outra. E assim, talvez até com o curso que o senhor ministrou, né, e vai finalizar hoje, a gente vai ter menos intercorrência, né? A pilotagem vai ser mais segura, digamos assim. E eu acho que o interessante da utilização, principalmente agora, né, nos contratos, né, adentrando mais ao tema do podcast, nos contratos e na licitação, na nova lei de licitação, é essa celeridade no procedimento e tentar, no máximo, minimizar, né, os erros na formação, seja do ETP, seja do TR. Eu vim semana passada de um curso que eu estava em BH e achei bem interessante a fala do ministro Anastasia, que ele fala, não adianta você querer explicar como se faz o TR, como se faz o ETP. O principal cerne da questão é o planejamento. E eu acho que a IA veio para a gente sanar algumas pontas, ou então dar uma celeridade maior e mais concreta no planejamento mesmo, que é aquela estruturação básica, né? Por exemplo, na Câmara, seja no município, seja a nível federal, tem aquelas compras recorrentes, tem o que se faz, né, de forma corriqueira. E por que não melhorar mais ainda isso, para fazer mais certo, por exemplo? Essa definição do escopo define muito, né, em projeto, né, que é a minuta. Eu acho que no escopo ali é que você vai falar o que você quer, né? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ir nessa linha. Porque a gente viu também durante o treinamento com o Sérgio, é o seguinte, que a inteligência artificial, ela direcionava a gente para caminhos que não condizia com aquele propósito que a gente queria na ETP. Então, não é só você dar um comando para a máquina. Eu acho que aquele aspecto tradicional que o homem sempre teve de estar lendo, pegando referências biográficas, eu acho que isso aí nunca vai mudar, porque só assim você saberá se a direção que a inteligência artificial está te dando, ela é eficiente. Porque não é só... eu acredito assim, que essa geração nossa ela vai ficar um pouco mais preguiçosa, porque até antigamente, né, a gente escrevia uma cartinha, né, a gente ficava até com a mão tremendo para escrever uma cartinha e deixar lá para a moça, né, dentro do caderno dela na escola, tal. Hoje você vai lá no chat e aí você quer um poema com essa finalidade, tal, ele vai lá e gera um poema para você. Então, eu acredito o seguinte, que é o que você falou, o homem ele não pode ser escravo dessa ferramenta. Essa ferramenta ela tem que ser usada, como outras já existem já, para quê? Para agregar valor ao nosso trabalho. E a inteligência artificial também, a gente tem que analisar o seguinte, ela é uma fonte de pesquisa. Tem muitas coisas ainda que a gente pode discutir, essa questão dos direitos autorais, né? Porque ali muitas informações que vem ali, né? Então tem muita coisa a nível mundial ainda sendo discutido. Agora, Luiz, qual o impacto que a inteligência artificial hoje ela dá no seu trabalho? Olha, Edson, o impacto eu acho que assim, da forma positiva, é de ganhar mais celeridade, né? Mais celeridade numa elaboração, talvez, de um texto básico, de um parecer estrutural, né? De você pegar uma questão aqui na casa, principalmente, que em algumas vezes os pareceres são urgentes, né? Tem que analisar os documentos anexados, tem que analisar todo o trâmite, né, desse encaminhamento, até chegar, né, no parecer jurídico, que seja emergencial, que seja de dispensa, que seja, né, qualquer das modalidades, ou então um parecer meramente administrativo aqui, tem que se, né, fazer um estudo de toda a documentação acostada no procedimento. Então, eu acho que o primeiro ponto seria isso, uma celeridade para analisar esses documentos de forma básica. Voltando também à palavra do professor, a gente tem que saber pelo menos o mínimo bem feito. Você tem que saber o mínimo bem feito. Sim. Você não vai pedir para fazer um parecer da nova lei de licitação se você nunca estudou a 1433. Não faz sentido, você não vai sair do lugar.
Eu até brinquei com o presidente ontem à noite, né, meio que uma crítica construtiva, que eu tenho medo que às vezes algumas pessoas podem usar, né, a inteligência, como o professor mostrou muito bem que ele sabe fazer, e se não estiver com a técnica apurada, vai chegar outros problemas que não existiam, às vezes. Né? Vai mudar o problema. Desdobramentos, né? Exatamente. Ou então, né, troca, literalmente a troca de problemas. Uma hora a troca seria a elaboração do ETP, agora a troca foi substituída por um ETP que não tem nada a ver com a nossa realidade. Por exemplo, né, como alguns casos que a gente vem estudando, vem vendo decisões nesse sentido. Então, assim, a celeridade realmente é uma coisa muito benéfica com a inteligência artificial. A questão da elaboração básica, eu acho que é bem bacana para a gente fazer pelo menos o esqueleto de um parecer, né, no meu caso. Acho que são os dois pontos cernes da questão, que nos ajudaria bastante e está nos ajudando. Então, a teoria da conspiração fala, Neiva, que desde 1933 tem até um livro do movimento tecnocrata que fala sobre controle político, sobre controle da humanidade. E lá atrás, muitas previsões, né, que estão nesse livro, eu tive acesso há poucos dias, depois te mando até o link para você dar uma olhada. Obrigado. Já falava lá sobre essa questão do controle, que o homem precisaria de uma Bolsa Família, né? Ou seja, uma renda universal, que as atividades do homem elas ficariam obsoletas. E hoje a gente já está vendo aí as máquinas ocupando espaço cada vez mais. Como que você vê isso? E qual dica que você dá hoje para o profissional não ficar obsoleto? Porque as máquinas vieram, infelizmente, a gente até viu ontem no treinamento que algumas funções elas não mais vão existir. Esse feeling de mercado, que sugestão que você dá assim que se eu estou numa função que eu sei que ela futuramente se tornará obsoleta, qual a direção que você dá profissional? Edson, existem dois professores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, Frey e Osborne, o nome de referência acadêmica de ambos, empreenderam um estudo publicado em 2016, em que eles empreenderam uma metodologia acadêmica muito sofisticada, ela é muito prestigiada na comunidade internacional pelo rigor metodológico desse procedimento, para estimar e analisar a probabilidade de computadorização. É um termo, né? O artigo está em inglês, computadorization. Acho que esse termo não consegue ser traduzido para o português. A suscetibilidade dessas profissões serem computadorizadas, ou seja, substituídas. E eles fizeram essa análise em 702 profissões listadas no Reino Unido, como se fosse o Código Nosso Brasileiro de Ocupações. E o que indica, tá, esse estudo? Quais são as conclusões, os resultados, as lições aprendidas que eles compartilharam com a comunidade acadêmica? Aquelas profissões eminentemente que exigem repetições e operações repetitivas estão suscetíveis a serem substituídas. Todas aquelas profissões que exigem relacionamento humano, interpessoal, interpretação, atividade intelectual, têm menos probabilidade de serem substituídas. Há um ponto interessante aqui. Sabe qual é uma profissão com alto grau de suscetibilidade de ser substituída num curtíssimo intervalo de tempo? Auditores. Um auditor, qual é o desempenho, qual é a atividade básica de uma atividade de auditoria? Ela confronta uma situação esperada com aquela situação observada do auditor mediante um critério. É uma operação de comparar. Comparações são feitas de uma forma muito mais rápida e barata por máquinas. Sim. Um motorista hoje,
né? Ele realiza uma atividade operacional de guiar um automóvel por uma via seguindo regras de sinalização, de trânsito. As máquinas conseguem fazer essa atividade, seguir regras, seguir detalhes, de uma forma muito mais barata e melhor do que nós, seres humanos, com menos suscetibilidade de erros. A questão toda é a aversão. Quando eu falo para meus colegas auditores, olha, se você se comportar ou pensar que você vai realizar essa mesma atividade que você está acostumado a fazer conta, analisar balanço, demonstração contábil, daqui a 30 anos, você está fadado a ser extinto. A dica, né, a solução para auditores sobressaírem nesse novo ecossistema de tecnologia é agregar valor ao seu cliente principal, que é o gestor, o tomador de decisão, ou quem o contrata. O que eu posso gerar diferente para aquela pessoa que está demandando o meu serviço, que uma máquina não possa fazer. Sim. Quanto aos motoristas, reciclarem-se profissionalmente a ponto de serem modernizados e empregarem serem empregáveis em funções que vão surgir dentro desses próximos 30 anos. Você fala assim, eu sou motorista, por exemplo, né? Eu olhar então as tendências do mercado que está direcionando para a tecnologia. Exatamente. E se reciclar nesse sentido. Exatamente. Olha, vão haver a necessidade de profissionais que precisem acompanhar pessoas com dificuldade de locomoção, eventualmente assessorar pessoas que eventualmente precisem de um acompanhamento muito próximo num sistema de mobilidade urbana. Essa seria uma atividade que poderia ser empregada para esse profissional que tende a ter a sua profissão extinta. O que vale, as pessoas sempre são mais importantes do que os processos. Relacionamento interpessoal, comunicação, isso aqui que a gente está fazendo, nunca vai deixar de existir, sabe? Desculpa interromper a sua conclusão, não está envolvido com inteligência artificial, mas hoje na rede de ensino, a maioria dos professores estão fazendo a especialização, autismo, TDAH, ou seja, para começar a entender esse público também. Exatamente. E já tem um nicho já, né, de pessoas que atendem especialmente esse portador de necessidades especiais. Né? Exatamente, Edson. Esse é o futuro, né, aliás, da modernização de profissões. Sabe o que é interessante, Luiz? Uma profissão que todo mundo acha que vai deixar de existir é advogado. Mas sabe o que Frei e Osborne dizem no estudo? Advogado tem uma baixíssima chance de deixar de existir. Fico feliz em saber. Enquanto auditores, enquanto auditores está lá no estudo deles numa posição com mais de 90% de chance de serem extintos, o advogado está com menos de 5% de chance de ser extinto, porque a gente só pensa na elaboração do parecer jurídico, lá da peça. Essa é uma atividade que a inteligência artificial vai fazer para os advogados. Mas sabe o que a inteligência artificial não vai fazer? Conversar com o cliente, entender o problema, traduzir o problema em forma de lei, né, digamos assim, né? Em forma de lei, fazer um acordo judicial, fazer o diálogo. Isso a inteligência artificial não consegue. Inclusive, professor, o senhor até me remeteu uma, exatamente. Feliz, os tribunais, né? Tá vendo? Eu tô sem emprego, mas ele está empregado. Ele está empregado. Certamente vamos trabalhar na empresa dele. Exatamente. Mas isso aí é uma visão até moderna, né, digamos assim,
que é a tendência mesmo, até seja o Tribunal de Justiça de Minas, né, como os tribunais superiores, eles estão na tendência de conciliação. E eu acho bem difícil mesmo a máquina substituir o homem nesse sentido. Como você vai, né, pautar, colocar na balança, né, já que nós estamos falando de direito, sobrepor os pesos ali e ver o que é mais benéfico mesmo. Ou então, em um acordo, por exemplo, em que ambas as partes têm que sobrepesar um lado para chegar no denominador comum, que acontece muito. Eu creio que isso aí é uma tarefa bem difícil para a IA mesmo. Agora, vamos falar de legalidade. Sim. Você está hoje no Tribunal de Contas, né, de Brasília. Distrito Federal, sim. Isso. Como que é vista a inteligência artificial? Um exemplo, aqui na Câmara, a gente vai precisar de fazer um projeto de resolução. Como implementar legal a inteligência artificial e como o Tribunal de Contas vê ela hoje, de fato? Perfeito. Edson, o que eu estou observando na administração pública é que órgãos de grande porte, com bom orçamento, grande potencial de recursos humanos, de recrutamento de pessoas, estão desenvolvendo inteligências artificiais próprias para serem consumidas e oferecidas pelos próprios servidores. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem uma inteligência artificial própria denominada Aurora. O TCU tem uma inteligência artificial própria denominada ChatTCU. Recentemente, esse ano, existe um prognóstico, uma perspectiva que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal lance também uma inteligência artificial denominada ChatTCDF, inspirada no Tribunal de Contas da União. Muito bacana. O Tribunal de Contas da União, ele é protagonista em vários aspectos em boa governança na administração pública, com seus manuais, muito por também necessitar liderar e dar o exemplo aos demais órgãos. Não pode ser faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então ele tem que dar o exemplo também pelas atitudes e ele está conduzindo e liderando esse processo. Outros tribunais de contas também podem usufruir, mediante um acordo de cooperação com o TCU, para absorver e utilizar esse algoritmo, essa máquina que está sendo disponibilizada pelo Tribunal de Contas. Então, hoje eu estou vendo uma corrida de muitos órgãos públicos para ter acesso a uma própria inteligência artificial, para justamente fugir, tá, e se precaver dessa questão que você demonstrou agora, essa preocupação que é muito legítima. Como nós iremos dar o sigilo, né, dos dados, como descaracterizar uma informação que é pessoal, como contrapor a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, com os dados que são submetidos à máquina da inteligência artificial, aliás, o algoritmo de inteligência artificial, e o que esses grandes players de mercado que existem hoje, a OpenAI com o ChatGPT, o Gemini com o Google, o Copilot com a Microsoft, a própria Anthropic com o Claude, o recente DeepSeek chinês, está tratando os dados que são submetidos para esse algoritmo. Recentemente, houve uma grande comoção no mundo, né, no ecossistema digital. Vou compartilhar aqui com vocês que o DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, estava utilizando a frequência de digitação dos usuários como uma forma de identificá-los. O padrão de digitação de usuários já é reconhecido há um bom tempo como uma categoria de biometria. Vocês sabiam disso? Nossa! Cada pessoa tem um padrão de digitação. A forma como ele digita as letras e o intervalo de espaço é único e permite identificar o usuário.
Isso já é sabido, reconhecido, já evidências empíricas e acadêmicas disso. E é proibido, tá? A legislação americana proíbe o uso de aspectos de biometria que não são consentidas pelo usuário. E o DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, quando foi lançado agora em janeiro, estava fazendo uso desse tipo de biometria para identificar os usuários. Isso foi revelado, descobrido, deu um pricopó por conta dessa questão. Então, é um assunto... Pesado, hein? Pesado. É um assunto que precisa ser debatido. Ainda estamos aprendendo a lidar com esse tipo de situação, de preservação de dados, sigilo. E a solução que está sendo dada nos órgãos públicos é a instituição própria do próprio órgão de uma inteligência artificial. Dessa forma, ele preserva ali documentos do próprio órgão. Complementando aqui a resposta já. Quando a gente trata de compras governamentais, a gente precisa ter esse cuidado, assim, de preservação de sigilo? Aí eu proponho a reflexão para vocês aqui, a audiência que também está nos assistindo, porque uma compra governamental, ela tem que ser transparente, é pública, né? Todo cidadão precisa saber. Então, talvez a gente não tenha tanta preocupação com sigilo, diferentemente do meu amigo aqui, o colega, o Luiz. Se ele está elaborando um parecer jurídico de alguma mudança sensível, algum projeto de lei, uma legislação muito sensível, até que ela seja aprovada, submetida ao crivo do Poder Legislativo, dos vereadores, é importante que ela tenha sido mantido sigilo. Então, esse é um ponto que a gente ainda está aprendendo, precisa só pesar isso. Bom ponto, tá, Edson, isso. Polêmico. Polêmico. Aqui, muito bacana, tá, o bate-papo. Quando a gente fala com dois homens, né, de alto valor, tanto você quanto o Luiz, assim, para mim que tô aqui, né, como apresentador, para mim é um motivo de honra, tô aprendendo muito, entendeu? E a gente evolui, né, quando a gente tem pessoas, né, ao lado da gente, né, pessoas intelectuais também, que buscam conhecimento, né, pessoas humildes também, que têm vontade de aprender com você também. Eu estou encerrando aqui mais esse podcast, Luiz. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por você estar aqui presente com a gente, o Neiva também, entendeu? Eu acho que essa jornada com ele aí de 3 dias assim está sendo muito impactante. Eu vejo, né? Já ouvi alguns efetivos aqui da casa já elogiarem, né? Eles aprenderem lá uma nova forma de trabalhar, porque o treinamento dele não gira só em termos, né, de conceitos. Ele também, na prática, vai fazendo alguns exercícios com a gente, e é isso que é interessante. Achei isso aí muito interessante, assim como nós tivemos também, né, o professor Otávio, que antecedeu, né, o professor Sérgio, ele trouxe para a gente essa experiência, né, de ter o caso concreto, a gente entrar de fato, né, não ficar só na questão teórica, mas de fato fazer a elaboração mesmo, né? Teve o professor Otávio, que antecedeu o senhor, veio com uma roupagem também de fazer uns questionários. E o questionário, os quizzes no programa, e após cada módulo tinha um questionário e tinha pontuação, né? As pessoas concorriam com brindes. Legal. Então, assim, dava uma questão também de concatenar aquela questão de aprendizado com a prática. Eu achei muito interessante. O senhor também veio com essa inovação, né, na questão de a gente elaborar, né, os documentos básicos da licitação de acordo com a inteligência artificial, e eu creio que vai ser de suma importância para os profissionais aqui, inclusive os efetivos, né, Edson, que a gente fala que a gente quer deixar um legado, e eu acho que a gente está passando aqui, deixando um legado em alguns pontos específicos e pontos cruciais aqui da casa. Inclusive, eu estava até conversando com o presidente, né, sobre isso. É importante deixar legado na casa. São muitas transformações, e os efetivos, né, a gente sempre fala deles porque eles ficam, né? E nós podemos voltar também um dia. Nós podemos voltar. E a nossa gestão também, se ela for bem feita, o olhar da comunidade externo
vai refletir Claro. na gente também. Eu vou dar para você a palavra agora, para você despedir, depois o Neiva, para a gente encerrar esse podcast. Eu só tenho a agradecer, né? Acho que falar a gente já falou demais aqui, mas agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder, né, mostrar um pouco do trabalho, mostrar, né, as coisas que nós vamos angariando na trajetória da vida, né? Que nós, no mundo acadêmico temos que medir, né, esforços para chegar em algum objetivo. Eu estou muito longe de onde eu quero chegar ainda, acredito que o professor esteja mais perto, mas assim, um dia a gente tem que chegar em algum objetivo e a gente tem que, né, se encontrar nesse mundo aqui para chegar no objetivo primordial que a gente queira. Eu só tenho a agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no CMI Podcast, apresentar um pouco do meu trabalho também e agradecer também o convite aqui do professor e a dinâmica que ele trouxe pra gente nesses 3 dias de trabalho. Até falei com o Neiva, né? Tudo vale a pena quando a ONU é pequena, Fernando Pessoa, né? E tudo vale a pena mesmo, né, Luiz? Claro. Verdadeiros campeões. Ontem você até me mandou uma mensagem no Instagram. Isso. Verdadeiros campeões são feitos de desafios. E você tá dando um show aqui. E aí, Neiva? Faz agora um overview, né? Só tenho a agradecer. Mal posso esperar para voltar para Ipatinga. Luiz, um prazer conhecê-lo. Obrigado, prazer é meu. Pelo contrário, ainda estou muito longe, estamos caminhando juntos, tá? Eu tenho a filosofia, juntos podemos ir até mais devagar, mas conseguimos atingir objetivos muito maiores. Então, eu junto com você ainda tenho muitos objetivos a serem atingidos, estamos caminhando juntos. E Edson, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui em Ipatinga. Mal posso esperar realmente para voltar. Obrigado. Estamos juntos. Vamos dar um tchau pro pessoal lá. Ô, gente, muito obrigado, tá? Um abraço.